Fala pessoal, estamos aqui para mais um resumo, né? Para mais um conteúdo referente aí os códigos, o livro, né? Os códigos do milhão. Então hoje vou trazer aí, né, o resumo aí de um capítulo que é como sepultar a escassez, né? Como você fazer para sepultar a escassez. Enfim, para você sair da escassez você precisa ativar seu modo ação, né? Começar a agir e a produzir. Esse é o princípio básico para que você saia, né, do ponto que você está de escassez. Né? A única árvore frutífera que pode se limitar é você. Então, porque ainda, né, não entendeu o natural da vida, que é prosperar. Então, a única árvore frutífera que pode se limitar é você. Né? Então, assim, aprenda, né, a fazer perguntas. E isso é fundamental, né, para que você tenha uma mentalidade evoluída e próspera. Né? E perguntas, existem dois tipos de perguntas. Né? Existe a pergunta aberta e a pergunta fechada. A pergunta fechada é aquela pergunta aí que retorna sim, não. Né? Um exemplo, você é feliz? Né? A pessoa vai ter que responder se sim ou se não. Mas uma pergunta aberta é que extrai mais conteúdo. Né? Ela vai mais profundo. A pessoa tem que pensar para responder. Então, assim, um exemplo, né? O que te faz feliz? A pessoa teria que parar, pensar, analisar a vida dela, analisar o momento, para ter retornar algo, né? Então, para elaborar a resposta. E, né, existe uma técnica que é os 5 porquês. Se você quer descobrir a intenção, né, de uma pessoa, você faça essa técnica dos 5 porquês. São 5 perguntas, é uma sequência de perguntas. Conforme você vai obtendo respostas, você vai perguntando em cima da própria resposta. Né? Você pega pedaços, você pega fragmentos da resposta que ele te deu e faz uma nova pergunta. Então, assim, você vai meio que encurralando a pessoa, né? Levando a pessoa a um nível de mentalidade, porque cada vez que você retorna uma pergunta dessa, você está devolvendo a pressão da resposta. Né? Então é uma técnica aí muito interessante, bem usada, e se ela for aí bem estudada, analisada, aí, planejada, consegue extrair a intenção real da pessoa. Né? Então, outra técnica, né? Às vezes a gente fala demais. Né? Então, assim, sou dono do que calo e escravo do que falo. A língua, né? O ditado popular, a língua é o chicote da bunda. Então, sou dono do que calo e escravo do que falo. Em certos momentos, né, calado, só ouvindo, aprendemos mais. Né? Aprendemos o momento aí exato de fazer uma pergunta, né? E é a pergunta certa, né? No contexto certo a ser feita. Então esse é um detalhe. Né? Todo mundo faz perguntas, todo mundo que já faz perguntas, ele já sabe, na verdade, assim. Né? Toda pergunta, quando você faz uma pergunta, você já sabe a resposta. Se você for analisar, você já tem resposta dentro dela, você só está querendo uma confirmação, né? Ou uma aprovação, enfim, existe, é, enfim, você está tentando fazer com que a pessoa te traga, né, ou geralmente é uma aprovação. Você faz a pergunta para ela, o que você acha? Eu acho isso, isso, isso. Você já tinha a tua linha de raciocínio, né? Você já tinha a tua resposta, mas você quis obter uma outra. Você quis obter uma comprovação de alguém. Né? Então, assim, esse é o contexto aí. E ela, né, porque a resposta sempre esteve ali dentro do seu cérebro. Né? E ele também nunca vai te deixar sem resposta. Preste atenção nisso. Toda pergunta que você fizer para você mesmo, sempre vai ter uma resposta. Ele nunca vai te deixar sem resposta. Né? Um método de fazer a pessoa extrair algo lá do fundo, né, da mente dela, pegar no pulso firme, né, é outra técnica. Você pega na mão da pessoa, no pulso, e quando você está fazendo a pergunta, né, como se fosse uma pergunta aí, como se você estivesse indagando uma situação mais, né, é uma técnica utilizada. A pessoa ela fica prestando atenção em você e ela sente a tua mão no pulso, só que isso faz com que a tua mente tenha uma reação totalmente diferente, né? E aí você consegue extrair algo lá do fundo da mente da pessoa. Né? Às vezes ela nem queria te falar aquilo, mas o tom, a imposição que você fez e o jeito que você travou o pulso dela na sua mão faz com que ela solte, ela fale. Né?
Então é uma técnica aí, né? Você acredita em métodos, né? Se você acredita em métodos, você coloca eles em prática. E assim, todas as respostas estão dentro, mas você faz perguntas para transferir a responsabilidade. É o que eu estava falando, né? Você quer uma confirmação de alguém, você quer uma aprovação. Então você é como se você estivesse transferindo a responsabilidade para ele. Não, mas ó, ele também disse isso. Então assim, né? É como você conseguir se isentar-se da sua responsabilidade. Perguntas na hora certa terá a resposta desejada. Fazer perguntas certas na hora certa evita 80% dos problemas que vocês tiveram, né? Que é fruto aí de não aprender a fazer perguntas certas, né? E a pergunta certa, ela te traz uma economia de vida, te traz uma economia de tempo, faz com que você tenha um sentido certo, né? Do que você queria obter. Então, é outra coisa que ele cita no capítulo do livro, que você não faça afirmações, aprenda a fazer perguntas, né? E através dessa técnica, né, existe uma outra técnica que é você pegar os drivers por 5 minutos antes, né, de acessar como é a mentalidade e o que a pessoa acredita, né? Você quer extrair uma pergunta da pessoa, você fica conversando com ela por 5 minutos, fazendo outras perguntas, pegando o que ela acredita, o que ela acha, o que ela sente, qual é a percepção dela, e você já está entrevistando ela, você já está fazendo com que ela te traga mais a intenção, né? Essa técnica ela tem um nome, né? Como passear no parque. Você está ali perguntando, fazendo questionamentos de situações aleatórias, de situações que não tem nada a ver com o que você quer pegar, e você acaba extraindo, né, a essência da pessoa, um pouco mais aí do que ela realmente busca, né, a intenção dela. Então, e o capítulo também nos fala, o que eu consegui obter dele é que assim, evite a afronta, você não faça perguntas que afrontem a pessoa. Né? Afronta o que é? É uma pergunta que humilha, é uma pergunta, né, que leva para um nível mais baixo. Então, assim, e aí tem um pequeno problema, né? Que às vezes, dependendo da pessoa, né, que você faz essa afronta, ela cria uma mola e isso volta muito forte, né? Uma mola potente. Então tenha sabedoria, não afronte as pessoas em momento algum. Né? O tolo vai te obrigar a engolir, né? E ele vai te perseguir por causa de uma afronta. Então, né, se a pessoa não tem uma mentalidade, não tem uma estrutura emocional, ela vai acabar aí te trazendo problemas por causa de uma pergunta, de uma afronta que você fez. Né? Mas, por outro lado, tem o confronto. Né? O confronto ele gera uma edificação, tanto para você quanto para a pessoa aí, para o terceiro que você está conversando, que você está confrontando as ideias, os pensamentos. Né? É um nível muito mais inteligente. Pare de fazer afirmações, faça perguntas, né? E cita também, né, que o tolo precisa de argumentos, porque ele fala demais. Né? Então, assim, precisa de argumento. Estude perguntas, né? Destrave, adquira esses drivers mentais aí referente a perguntas que vão fazer toda a diferença aí na sua vida. Quando você volta uma pergunta, né, para a pessoa, você transfere a pressão. Então, assim, quando você pega uma parte da resposta dela e você retorna ela como uma nova pergunta, isso faz com que, né, você transfira essa pressão que ela jogou em você para ela. Você nem vai responder o que ela te perguntou, mas você está retornando com uma outra pergunta. Né? Presta atenção, geralmente o político faz isso. Né? Ele dá uma enrolada ali e acaba te largando uma outra pergunta no colo. Então, né, outra técnica também, a ser usada é a dicotomia. Né? É uma técnica de abrir duas opções ruins para a pessoa, para que ela escolha uma. Você dá duas alternativas para ela e as duas alternativas são ruins. Ela vai ter que, né, a mente dela vai ter que provavelmente escolher a menos pior. Então, né, são técnicas as quais você pode estudar, você pode analisar mais e esses posicionamentos, essas pontuações aí foi os códigos aí referente a como sepultar a escassez. Né? Então, ficamos por aqui.
com mais esse resumo aí desse capítulo. Um grande abraço a todos.